Hoje vamos te contar a história de um espaço territorial enxuto, povos milenares e um conflito antigo. Antigo e espinhoso, triste, complicado de entender e que ainda parece distante de ser resolvido. Sim, o assunto aqui é a famosa questão Israel e Palestina. Diante da complexidade e do horror, surgem muitas dúvidas. Afinal, existe uma possibilidade de acordo entre essas duas nações que, segundo muitos, são diametralmente opostas? É possível saber quem carrega a razão e, acima de tudo, ainda existem esperanças? Chegou a hora de falarmos do tema mais espinhoso das relações internacionais: Palestina e Israel, o conflito sem fim. Bom, para entendermos essa questão, vamos tentar formar alguns pilares de entendimento: o histórico, o das relações internas e o geopolítico, começando, é claro, pelo histórico. Nossa jornada se inicia longe, precisamente na época em que Cristo viveu. Ali, onde fica o Estado moderno de Israel, havia um reino submisso ao poderoso Império Romano, no qual os judeus eram maioria. Eles habitavam uma cidade já milenar chamada Jerusalém, e esse era o reino de Israel. E foi Israel até o ano de 70 da nossa era, quando os judeus se rebelaram e entraram em guerra com o Império da Cidade Eterna, Roma. Israel fora derrotado e os judeus expulsos da região. Com essa derrota, iniciou-se um longo período de milênios, no qual os judeus foram basicamente uma grande etnia sem um território para chamar de seu. Exatamente 60 anos depois, no ano de 130, o Império Romano, sob o comando do imperador Adriano, entrou em conflito novamente com os judeus, agora comandados por Simão Bar Coquebas, e ávidos por restabelecer seu território. Nesta guerra, comandada na batalha pelo general Sexto Júlio Severo, Roma foi vitoriosa novamente, apesar de um sucesso inicial dos opositores na cidade de Jerusalém. Adriano acabou por se cansar dos revoltosos e fez uma série de mudanças naquela província, que outrora fora o reino de Davi. A principal delas foi uma provocação ao povo derrotado. A região foi rebatizada em homenagem aos filisteus, um antigo povo que não se bicava muito com os judeus. O novo nome: Palestina. A partir desse momento, essa região virou uma espécie de mistura étnica, com vários povos convivendo por ali. Desde palestinos cristãos até mais para frente na história, palestinos muçulmanos. E isso, claro, após o advento da religião de Maomé, um pouquinho mais para frente do século VII. Momento em que contou com a existência de alguns breves califados e foi um importante palco das cruzadas. Mas eu estou me adiantando aqui, vamos voltar para Roma. Eventualmente, o Império Romano rachou em dois: o Oriental e o Ocidental. O Ocidental foi para o espaço e a Palestina seguiu sendo uma região dominada e bancada pelos bizantinos, que era o Império Romano do Oriente. Depois, o Império Bizantino sucumbiu ao Império Turco-Otomano, isso em 1453. E aí, a região da Palestina já estava experimentando um crescimento acentuado da influência muçulmana na região. Entre a queda de Roma e a queda do Império Bizantino, que acontece a tal Idade Média. Nesse meio tempo, entre a Idade Média e a Idade Moderna, os judeus foram um povo nômade, apátridas, espalhados pelo mundo e sofrendo com um problema seríssimo de perseguição religiosa. Já os palestinos estavam divididos em grupos tribais que habitavam o deserto e exerciam presença na região de Jerusalém sob o domínio otomano. De forma muito resumida, esses povos alternaram de território entre a Idade Antiga e a Idade Média sob o controle de impérios, para então, no início da Idade Moderna, a região ficar sob outro império, o Turco-Otomano. Sacou? Bom, esse é o contexto histórico geral, certo? Só que antes de puxar para os dias atuais, vale a pena pararmos para uma reflexão. Vocês já devem ter reparado que, quando se fala em uma notícia sobre a cidade de Jerusalém e o porquê de ela ser um objeto de litígio, a discussão não é simplesmente política ou econômica, ela é extremamente ligada a questões religiosas. Mas por quê? Bom, em primeiro lugar,
porque Jerusalém tem o fardo de ser uma cidade muito importante para as 3 grandes religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islã. Basicamente, essa cidade está localizada em um planalto perto de um monte de lugar sagrado. Para os judeus, ali está localizado o Muro das Lamentações e o Santo dos Santos, uma espécie de resquício do bíblico Templo de Salomão, bem importante. Para os cristãos, nem se fala. Ela é uma super cidade sagrada. Ali está a igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus Cristo pereceu, uma igreja repartida e compartilhada por várias instituições milenares cristãs, como a Igreja Católica Romana, Católica Ortodoxa, Apostólica Armênia, Ortodoxa Copta, Ortodoxa da Síria e a Ortodoxa Etíope, instituições com dogmas e processos diferentes que são harmoniosas na questão de se importarem muito com o Santo Sepulcro. Já para o islamismo, Jerusalém é indiscutivelmente uma cidade muito importante e também sagrada, quase tanto quanto Meca e Medina. Nela está situada a Mesquita Al-Aqsa. Para se ter noção, no mundo antigo islâmico, no lado oriental de Jerusalém, os muçulmanos costumavam rezar em direção a Jerusalém todos os dias. E tudo isso sem levar em consideração que existem locais que são sagrados para as 3 religiões, que têm diversas ligações, como o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras. Cristo, para os muçulmanos, é um profeta adorado. Para os cristãos, é o Messias. Ele era judeu e viveu por ali. Percebe o embaço? Trata-se de uma região em que a história, com suas curvas, acabou costurando 3 gigantescas religiões em um grande nó. Mas beleza, vamos dar um salto no tempo. No século XIX, surge um movimento forte, organizado e que possui enorme poder até os dias de hoje. O movimento sionista. A galera hebraica começou a entender a necessidade de voltar para a sua terra sagrada. Inclusive, foi ali que surgiu uma expressão controversa e que é motivo de briga até os dias de hoje. Uma terra sem povo para um povo sem terra. O plano seria uma espécie de restauração judaica na Palestina. Obviamente que, para as pessoas assentadas na região que estava sob o domínio otomano, isso pegou bem mal, pois é um discurso que sempre soou como uma espécie de limpeza étnica dos já milenares palestinos. Bom, o século XIX foi embora e logo de cara um enorme evento prometia mudar todo o xadrez político internacional, inclusive no Império Otomano. Esse evento foi a Primeira Guerra Mundial. Lá pelos idos anos de 1917, os ingleses, através do seu chanceler Arthur James Balfour, assinaram um acordo com a alta cúpula da comunidade judaica na Inglaterra. E esse acordo foi chamado de Declaração Balfour. Nele, os ingleses se comprometiam a ajudar a causa sionista e viabilizar o Estado judeu na Palestina, com suporte de outras nações como Estados Unidos e França, caso o Império Otomano estivesse no lado derrotado. Só que, ao mesmo tempo, os ingleses estavam ajudando os rebeldes tribais árabes na luta contra os opressores otomanos. Ou seja, os ingleses estavam meio que jogando para os dois lados. Aliás, um filme ótimo para entender esse contexto é o clássico épico Lawrence da Arábia. I deem him one of the greatest beings alive in our time. We shall never see his like again. His name will live in history. It will live in the annals of war. It will live in the legends of Arabia. Who is he? Victor. Tabas! Como previsto no acordo, o Império Otomano perdeu. Portanto, o Estado judaico estava a caminho da Palestina, certo? Errado. Os ingleses decidiram que seria muito mais legal se eles continuassem como soberanos na região. Em outras palavras, senhores coloniais. Era a vez de outro império. Entretanto, pela primeira vez em muito tempo, começa de fato um fluxo imigratório judeu rumo às terras sagradas. Pessoas que se juntariam com os poucos judeus palestinos ali presentes até aquele tempo. Mas, obviamente, a escalada de tensão se tornou presente, porque, afinal, as pessoas que estavam ali já estavam enraizadas. E sabemos bem como as pessoas costumam lidar com imigração rumo a seus países. É importante lembrar que,
quase 2 milênios de história haviam rolado desde a Guerra Quadriana. Nessa altura, os muçulmanos já eram maioria, apesar da estrutura precária da região naquela época, que pouco lembrava um país organizado. Um ano depois da Primeira Guerra Mundial, ocorre o primeiro Congresso Palestino, um evento que se posiciona contra todo o conteúdo da Declaração Balfour. Ali o posicionamento era bem claro, frontalmente contra a imigração de judeus para a região. Muito bem, eles estavam sob a Inglaterra, certo? Então olha só que interessante. Em pleno período colonial inglês, o pessoal ali começou a se matar. Brigas constantes, desordem e episódios lamentáveis, que era uma espécie de prelúdio ao que estava por vir nas décadas seguintes. Os judeus montaram uma organização paramilitar importantíssima chamada Haganah. Elas eram basicamente forças que protegiam o povo hebreu, lutando tanto contra os revoltosos árabes palestinos, quanto mostrando truculência com relação à coroa britânica, visto que eles tinham o interesse final de dominar aquela região. Você consegue perceber aí que as tensões começaram a ficar maiores, né? Um pouco mais pra frente, em 1929, ocorreu uma espécie de point of no return, que degringola de vez a relação entre palestinos e judeus. Os árabes mataram 67 judeus no dia 24 de agosto daquele ano, impedindo o acesso ao Muro das Lamentações. O motivo do levante, segundo os árabes, foi o fato de que os judeus supostamente estavam planejando um ataque coordenado à mesquita de Al-Aqsa. Isso fez com que o Haganah crescesse e se tornasse um grupo paramilitar extremamente eficiente e perigoso, que ao final da década de 40 foi o embrião fundamental para a temida IDF, Israel Defense Forces, uma das organizações militares mais poderosas do planeta. Mas calma, ainda estamos na década de 30. Na década de 30, sobe ao poder na Alemanha uma figura-chave nessa história, o austríaco nazista Adolf Hitler. É impossível falar do nascimento do Estado moderno de Israel sem falar de Hitler e seu projeto de genocídio. O que aconteceu foi o seguinte: haviam muitos judeus vivendo na Europa e há milênios eles passavam por perseguições, mas nada na dimensão do que seria o Holocausto. Então, quem conseguia fugir, fugia. Isso fez com que a região da Palestina passasse a ter um fluxo imigratório insano. A região foi ficando cada vez mais tensa. Em poucos anos, Hitler foi derrotado e o povo judeu acabara de passar por um trauma inconcebível. Seguiam sem lar e bastante cientes do que isso poderia implicar com relação às suas existências. Mas, é claro, mais uma vez, o mundo havia mudado. Novas forças se organizaram, novos impérios se levantaram. E essa pequena e tão disputada região está prestes a se tornar o palco de um conflito que ainda continua em curso. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista ganhou mais um motivo fortíssimo para ter suas demandas atendidas. E a verdade é que os judeus estavam de saco um pouco cheio de estar em constante conflito para existir enquanto comunidade. Nessa época, as discussões sobre a criação do Estado de Israel já estavam começando, mas, ao mesmo tempo, os países árabes da região já não haviam aceitado bem a ideia. Síria e Egito, por exemplo, se posicionavam radicalmente contra a sua criação, mas os judeus queriam a Palestina para si o mais rápido possível. E aconteceram pequenas incursões terroristas por parte do lado judaico que pressionava a comunidade internacional. Sim, o lado judaico também fez uso de práticas terroristas quando estavam na defensiva. E deu certo. A ONU se reuniu em Assembleia Geral no final de 1947 a pedido do Reino Unido, que queria fazer valer a Declaração Balfour, acordo polêmico que já havia gerado conflitos. Também decidiu por votação criar uma solução que envolvesse a existência de 2 estados com as cidades sagradas de Belém e Jerusalém sob controle internacional. A intervenção faria com que finalmente houvesse existência de um Estado judeu. Os países árabes presentes alertaram sobre o risco de guerra que poderia eclodir na região, aviso que vingou. Horas depois, começou a Guerra Civil no mandato da Palestina. Ela durou de 30 de novembro de 1947 até 14 de maio de 1948, quando acabou o controle do Reino Unido sobre a região. Em 14 de maio de 1948 é emitida uma carta assinada pelo socialista polonês David Ben-Gurion. Todos os judeus
teriam direito à cidadania judaica e estavam convidados a fazer parte daquele Estado. Ali estava declarada a independência de Israel, um Estado enxuto, porém reconhecido pelo grosso dos países importantes do sistema internacional e que teriam o signatário Gurion como chefe de governo. Hora de celebrar, certo? Em menos de 24 horas, começaram os conflitos civis que perduram até hoje. Foi no dia 15 de maio de 1948 que começou a Guerra Árabe-Israelense, dessa vez com Israel como um Estado nacional de fato, com fronteiras claras que deveriam ser respeitadas, segundo os planos da ONU, mas que na real ninguém respeitou. Tropas árabes, encabeçadas por Egito, Síria, Líbano e Iraque, acabaram por invadir a Palestina dividida. Ao mesmo tempo, Israel, Estados Unidos e a União Soviética de Stalin consideravam aquela uma agressão ao definido em convenção. E aí é aquela coisa, quem que você acha que estava com os amigos certos? Lógico que era Israel. Esse apoio americano e das grandes potências fez com que Israel tenha ficado extremamente competitiva e poderosa logo de cara nessa guerra. Venceu rápido, logo aí se estabelecendo como um Estado a ser respeitado pela comunidade internacional. Em 1949, o primeiro armistício foi assinado, o Armistício de Rhodes. Nele foi determinado que Israel ficaria com a sua área definida pela ONU em 1947. E aí nós teríamos a solução de 2 estados, correto? Errado. A resolução provisória desse conflito foi muito boa para Israel e péssima para os árabes. Além de ter a sua parte, Israel ficou com mais da metade dos territórios destinados previamente para os árabes como forma de castigo. Tá, e Jerusalém? Ali começou um enrosco de reconhecimento de soberania que rola meio que até hoje. O armistício previa que a parte ocidental da cidade milenar ficaria sob controle israelense, e a parte oriental seria controlada pela Palestina árabe, que no fim das contas acabava por ficar sob o controle da Jordânia, que era um estado um pouco mais organizado na região. A questão é que, de fora, existem muitos países que reconhecem a Palestina moderna como um estado legítimo. Um exemplo é o próprio Brasil. E aí, acontece que, nessa Palestina nacional reconhecida, está uma importante capital. Sim, Jerusalém Oriental. Logo após o fim da Guerra Civil, árabes palestinos foram marginalizados e expulsos de suas moradias, tendo reivindicações de uma Palestina soberana completamente ignoradas e reprimidas pelas forças de segurança israelenses. Outra consequência importante foi a criação de um órgão chamado Instituto para Informações e Operações Especiais de Israel, conhecido mundialmente como Mossad. Uma das missões dessa agência é monitorar movimentos e possíveis ataques de descontentes com o Estado de Israel. Aí chega a década de 50 e com a década de 50 a Guerra Fria. Se Israel e Estados Unidos possuíam uma ótima relação, então a oportunidade para o lado oposto estava em Moscou. Por esse motivo, os militantes palestinos se aproximaram da União Soviética, recém-livrada de Stalin, que havia falecido em 1953. Enfim, a década de 50 foi o início da atuação de um jovem engenheiro palestino nascido no Egito, membro da Irmandade Muçulmana, militante árabe com um método de combate comunista e que é até os dias de hoje o maior símbolo da causa palestina. Seu nome, Yasser Arafat. E por que ele é importante? Bom, foi ele que criou pela primeira vez uma unidade orgânica nacional, um sentimento de Estado soberano e forte da Palestina, que não precisaria da tutela de ninguém e que conversaria em pé de igualdade com nações irmãs muçulmanas da região. Também seria ele que viria a fundar o Fatah, um partido político importantíssimo que, apesar de ter nascido com uma vocação de combate, é nos dias de hoje um partido moderado, com forte diálogo com a comunidade internacional. Arafat, ali no começo, era visto como um terrorista e vivia na clandestinidade, pingando de país em país, sendo caçado. Aliás, em 1964, ele foi além e fundou a Organização para a Libertação da Palestina, uma organização paramilitar que pegaria em armas para enfrentar o domínio de Israel. Em 1956, Israel continuou com seus planos expansionistas. No Egito, estava no poder um coronel chamado Gamal Abdel Nasser, e ele era, basicamente, um chefe de Estado simpático à União Soviética.
Uma forma de se posicionar no xadrez político internacional interessante que o coronel encontrou foi a nacionalização do Canal de Suez e o consequente sufocamento econômico de 3 atores internacionais: França, Israel e Reino Unido. A medida fez com que o porto israelense Eilat ficasse estancado e o acesso de Israel ao Mar Vermelho completamente dificultado, ferrando a França e o Reino Unido por tabela. Isso gerou reação. Israel invadiu o local, atropelando as tropas de Nasser. Entretanto, ele era uma figura astuta no campo da diplomacia e se colocou como um fantoche da União Soviética, que acabou por ameaçar uma guerra total na região do Sinai. Daí, os Estados Unidos fizeram um cálculo político e, eventualmente, chegaram à conclusão de que não valia a pena entrar em confronto direto com a União Soviética, e daí pressionaram os invasores a se retirar do Sinai, o que de fato aconteceu. Esse episódio fez com que árabes e israelenses chegassem a um novo patamar em termos de perigo para a segurança internacional, já que foi aí que a União Soviética tomou gosto pela causa árabe. Nasser era influente, em especial na faixa de Gaza. Após a Guerra do Sinai, Nasser, bancado pelo Kremlin, criou a República Árabe Unida. Muito bem, é aí que rola outra guerra em 1967, a Guerra dos 6 Dias, que de fato durou só 6 dias, mas que mudou tudo. O Estado de Israel percebeu um forte crescimento da política nasserista e ficou incomodado com a proximidade que o coronel tinha com a Jordânia. Os judeus temiam uma invasão árabe comandada por Nasser e usaram isso como pretexto para, no dia 5 de junho de 1967, Israel autorizar a Operação Foco na região do Sinai. Foram bombardeios organizados a bases da Força Aérea Egípcia. Para prejudicar o Egito e os palestinos árabes, os israelenses também tiraram a faixa de Gaza do controle dos egípcios e nunca mais cederam a ninguém. Outra ação militar tomada foi a ocupação da totalidade de Jerusalém, anexando a porção oriental que segue inegociável hoje em dia. A Jordânia e o Egito acabaram se tornando os maiores refúgios para os palestinos após a Guerra dos 6 Dias. Em seguida, Israel decidiu instalar assentamentos na faixa de Gaza, como uma forma de controle sobre a atividade econômica da região. Essa foi uma importante estratégia geopolítica, visto que o local faz fronteira com o inimigo de sangue, Egito. Finalmente, os judeus tinham controle total sobre a cidade de Jerusalém. Entretanto, em novembro de 1967, saiu a famigerada Resolução 242 das Nações Unidas. Nela, a ONU determinou a Israel a retirada das tropas do território ocupado e a responsabilidade para com o problema dos refugiados palestinos. Mas, como podemos perceber, Israel ignorou. Isso fez com que os defensores de um Estado palestino acusassem o Estado hebreu de violação dos direitos humanos, não respeito à autodeterminação da região da Cisjordânia, da faixa de Gaza e da receptação indevida da cidade de Jerusalém. Problemas mais do que atuais, porque hoje, junho de 2021, enquanto eu gravo este vídeo, Israel segue sendo acusado pelas mesmíssimas coisas. Voltando aos conflitos, os anos 70 chegaram e com eles a Guerra de Yom Kippur, de 1973. O substituto do coronel Nasser, Anwar Sadat, queria frear de vez a expansão israelense. De novo, o Sinai era o alvo. A região foi atacada pelas forças egípcias e sírias com o forte apoio da União Soviética. Mas naquela altura você podia chamar a União Soviética ou quem quer que fosse, já não adiantava mais. Os hebreus eram melhores em organização, em método, tinham mais dinheiro, mais poder no exército e, é claro, mais armas. Ou seja, o Egito virou freguês de Israel. Entretanto, essa guerra teve consequências políticas importantes. Internamente, cansaram a política anti-sionista e iniciaram um processo de abertura chamado Infitah, uma espécie de abertura econômica no Egito, com distanciamento da União Soviética. Foi aí que o improvável aconteceu. O Egito acabou por mudar internamente e em 1978 houve o Acordo Camp David, um estabelecimento de relações diplomáticas com Israel. Esse foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel desde sua independência. Por outro lado, essa guerra também trouxe uma consequência negativa importante: o choque do petróleo. Os grandes produtores árabes de petróleo começaram a boicotar os Estados Unidos
por sua política externa pró-Israel, fazendo com que o mundo experimentasse uma explosão no preço do petróleo durante a década de 80. Em 1982, houve a última incursão de violência da OLP contra Israel, que ocasionou na Guerra do Líbano. A organização de Arafat estava baseada em Beirute e acabou sendo expulsa após a invasão israelense. É nessa guerra que surge a organização libanesa anti-israelense chamada Hezbollah. Enfim, a Organização da Libertação Palestina, à época, era considerada uma organização terrorista pelo consórcio Israel-Estados Unidos. O líder Yasser Arafat, um político extremamente hábil, começava a perceber uma mudança no contexto da Guerra Fria e via que as consequências para ele no pós-Líbano não foram boas. Então, desistiu da luta armada e tomou uma decisão histórica. Em 1988, pela primeira vez, um grupo relevante palestino aceitava uma solução biestatal. Isso seria um sinal de moderação e mudança de cálculo por Arafat. O caminho estava aberto para um dos acordos mais emblemáticos da década de 90, o Acordo de Oslo. Em 1993, o líder do Fatah e da OLP escreveu uma carta para o seu colega israelense, o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que devolveu o gesto, reconhecendo a OLP como representante único e legítimo da autoridade palestina. Bom, até aí parece tudo bem, mas surge uma dúvida, né? Por que o único representante legítimo da autoridade palestina? Bom, em 1988, membros da ramificação palestina da Irmandade Muçulmana fundaram o Movimento de Resistência Islâmica, conhecido como Hamas. Para muitos, uma organização terrorista, para outros, um partido político. Bom, o Hamas seria uma espécie de rival direto do Fatah e da OLP, disposto a uma briga armada contra o Estado de Israel. Ao contrário do Fatah, que era uma organização de liberação laica, pragmática e que queria a existência da Palestina nacional sem grande influência religiosa, o Hamas é um partido, organização paramilitar. Então o tal Acordo de Oslo previra a retirada de israelenses da faixa de Gaza e da Cisjordânia, juntamente com seus assentamentos. Seria criado ali o governo interino da Autoridade Palestina e as questões de refugiados seriam contempladas com a facilitação da volta para casa de muitos árabes palestinos. Ou seja, pela primeira vez, árabes palestinos e israelenses conversaram em alto nível governamental. Graças a esse esforço, Rabin e Arafat foram premiados com nada menos do que o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, o Acordo de Oslo deu muito certo no final das contas, né? Não muito, visto que eles esqueceram de avisar o Hamas. Em 1996, eleições começaram a ser feitas nas regiões palestinas e, apesar do Fatah ser a força dominante, o Hamas, com seu sentimento anti-israelense e política à base do Corão, ganhava cada vez mais espaço. Começavam as intifadas. As intifadas são ataques coordenados de palestinos. Em 2000, houve ataques a colonos judeus, e o caos começou a reacender na região, principalmente com a disputa política entre Fatah e Hamas. Na problemática faixa de Gaza, o primeiro-ministro Ariel Sharon bolou um plano de retirada. Os colonos sairiam da região, mas isso seria só fumaça. O espaço aéreo, fronteiras e toda a questão de defesa ainda seria controlado por Israel. Enquanto isso, um plano ainda mais polêmico foi colocado em prática. Um muro, conhecido como Muro da Cisjordânia, vem sendo construído desde 2004, separando o Estado de Israel de territórios palestinos. Muitos críticos apontam que isso é uma espécie de holocausto palestino, visto que a comunidade fica cercada e impossibilitada de circular em seus próprios territórios. A saída da faixa de Gaza de fato ocorreu, assim como a de algumas colônias na região da Cisjordânia no ano de 2005. Mas o fato é que, sem um Estado soberano definido, as coisas se complicaram muito. Houve eleições nos territórios palestinos em 2006 e o radical Hamas saiu vitorioso, conquistando o direito de formar governo na autoridade palestina. O partido do falecido Yasser Arafat estava com sua credibilidade em xeque, visto que não conseguiu resolver as pendências que já se arrastavam desde Oslo. Depois daí, as coisas pioraram muito. Em 2007, houve Batalha de Gaza, com distúrbios sociais entre partidários do Fatah e do Hamas. O Hamas então toma a faixa de Gaza, continua lá, inclusive até hoje. É aí que um antigo primeiro-ministro israelense volta ao poder. Seu nome,
Benjamin Netanyahu. E graças à sua política agressiva, cada vez mais, troca de mísseis entre Gaza e Israel fica intensificada. E conforme a história foi seguindo, o fundamentalismo islâmico voltou a ficar poderoso. Isso por causa dos eventos da Primavera Árabe. Desse ponto em diante, as tensões entre Israel e Palestina voltaram a degringolar. Agora, em 2021, já houve atritos entre Hamas e Israel. Uma impressionante troca de foguetes, com Israel acertando muito mais o alvo do que os palestinos. Olha, gente, esse não parece ser um conflito que esteja em vias de resolução, mas existe algo que vale a pena ser pontuado. Israel e Palestina são duas forças desproporcionais. Os palestinos sufocam com a fome e a pobreza, causada principalmente por ações de Israel. Já os israelenses têm que conviver com uma célula criminosa bem à sua porta. O Hamas tem fortes violações de direitos humanos no que compete aos cidadãos da faixa de Gaza. Hoje, os palestinos se tornaram muito próximos do que foram os judeus por tanto tempo. Um povo sem terra e em risco constante. Claro que no fundo, ambos têm reivindicações legítimas, assim como ambos cometeram crimes e atos imperdoáveis. O muro e a retomada recente das novas colônias na região da Cisjordânia é algo injustificável. Israel, há muito tempo, deixou de ser um Estado na defensiva e agora está na ofensiva. Por outro lado, a questão do fundamentalismo islâmico na região tornou-se um complicador imenso. E desde que começou esse conflito, milênios se passaram. Muita gente morreu, mas muita gente ainda está em risco. E não há resposta fácil para essa questão. Apenas esperanças de que os ânimos se moderem, os abusos diminuam e que esses povos possam aprender a conviver nesse tão pequeno e disputado trecho de terras sagradas. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.